Vamos lá. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Vamos falar de relacionamento e fé. Relacionamento e a palavra de Deus. Esperar mais pessoas entrarem para a gente poder começar. Já vou abrindo aqui também no texto-chave, no texto que é do nosso início, que está lá em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Então vamos falar um pouco mais sobre coração saudável. Mas o tema dessa live hoje é relacionamento saudável. Ele não começa com química, ele começa com cura. Que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa abençoar essa live, que as pessoas que desejam assistir, aliás, as pessoas que desejam ser curadas, possam entrar e encontrar refrigério para a alma, encontrar cura para as coisas mudarem, para elas viverem o propósito, viverem o amor, viverem o que Deus preparou para elas. E o nosso texto, o nosso tema hoje dessa live é relacionamento saudável. Ele não começa com química, ele começa com cura. Você já se envolveu com alguém que no início tudo parecia perfeito, tudo era lindo, tudo era flores, mas no final só sobraram feridas. Você ficou com o seu coração machucado, você ficou destruída, você até perdeu a vontade de se relacionar de novo. Você perdeu a vontade de ter alguém novamente. A química, ela pode até acender o fogo, mas na verdade é a cura, é um coração saudável, é um coração curado que vai sustentar o lar, que vai sustentar esse relacionamento. Talvez você tenha vivido relações que foram baseadas na atração, mas que no final elas trouxeram confusão para sua alma, elas trouxeram confusão para a sua vida. Você se sentia praticamente atraída para esse homem, você se sentia atraída por essa mulher, mas no final do relacionamento, no final de tudo, você estava confusa. Você já tinha perdido os seus sonhos, você já tinha perdido a vontade de se relacionar de novo, você já não se sentia mais bonita, você não se sentia feminina, você só sentia dores. Seu coração estava dilacerado. É porque quando nós olhamos mais para a atração física, não que não seja importante, é muito importante sim, mas nós não conhecemos o caráter, o final sempre vai ser a gente se machucar. Ou talvez você também, igual eu, nunca tenha namorado, eu nunca namorei. Mas a gente carrega traumas familiares, a gente carrega traumas emocionais de às vezes querer tentar resolver, querer tentar entrar num relacionamento, ser amada, ser amado, mas você se decepcionou, mesmo só se relacionando emocionalmente. E isso traz você fica impedida de confiar no amor novamente. Eu li aqui, antes de começar, a nossa base que está Provérbios 4, 23, eu vou ler para você. Nós estamos aqui falando de um coração saudável, de um coração curado, de um coração que o Senhor quer para a sua vida, para você amar novamente, para você encontrar a pessoa que Deus tem para você entrar naquele relacionamento de propósito, um relacionamento de fé que vai te levar para o altar e não que queira te levar para a cama. Mas para isso, você precisa colocar, nós precisamos colocar aquele texto de Provérbios 4, 23, que diz assim: mas sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração ferido, ele vê
o amor de uma forma distorcida. Eu vou contar para vocês aqui que um tempo atrás eu estava gostando de uma certa pessoa. Só que quando a gente gosta de alguém, nós fantasiamos, nós criamos realidades diferentes. E aí você não consegue entender, sua mente fica tão confusa. A paixão, como dizem algumas pessoas, ela é uma droga, porque ela não deixa você raciocinar direito, você vê às vezes coisa onde não tem, você inventa, fantasia coisas que não existem. E aí o meu coração, ele até estava curado, só que ainda tinha alguns traumas dentro de mim que eu não conseguia me libertar desses traumas. Por que que eu digo isso? Porque eu não estava totalmente liberta. Porque se eu estivesse totalmente saudável, com o coração saudável, com o coração liberto, eu jamais iria me atrair por esse tipo de pessoa, porque era uma pessoa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, não tinha nada a ver com Deus. E a gente se engana. Por quê? Nós estamos carentes, nosso coração ainda tem traumas, nosso coração ainda tem feridas, nosso coração ainda está pesado por situações e por traumas passados e nós nos envolvemos por carência. Às vezes a gente recebe uma mensagem no celular, você acha que não tem nada a ver. Você começa a responder e você vai naquela conversa e a pessoa vai te embalando naquela conversa. Mas você já sabe que a pessoa não quer nada com Deus, você já sabe que a pessoa não vai na igreja, não é crente, não é cristã, não quer uma vida santificada, a pessoa só vive nas festas, nas baladas, mas você pensa, eu tô tanto tempo solteira, nunca ninguém olha para mim. E aí, quando a gente recebe essas migalhinhas, essas migalha, não tem outra palavra, nós deixamos nos embalar. Nós nos levamos pela carência. Por quê? Porque a gente quer se sentir especial, a gente quer se sentir amada, a gente quer abrir o celular num dia cedo e ver uma mensagem de bom dia. A gente quer se sentir especial. Deus colocou esse sentimento no nosso coração, na nossa vida. Mas isso não significa que você se sentir especial, que você se sentir amada é algo que Deus quer para você. Não é questão, eu falei isso na live passada, não é questão da gente sentir borboletas no estômago. Você ficar a noite inteira pensando na pessoa, quase não conseguir desligar. Mas é alguém que traz paz para você. Hoje à tarde eu estava pensando e eu fiquei refletindo em tudo que aconteceu na minha vida. E eu, e eu penso, eu não, nesse relacionamento que eu queria me envolver, que eu queria estar, eu nunca tive paz. A pessoa não trazia paz para minha vida. Eu sempre estava confusa, eu sempre estava nervosa, eu sempre estava estressada, eu sempre não trazia a presença da pessoa. Você já sentia que era um caos, que era algo que mexia com o seu sistema nervoso. Eu lembro que eu gostei certa vez de uma pessoa e a gente estava num acampamento e era um garoto que eu tinha gostado muitos anos dele. E aí a gente se encontrou nesse acampamento, só que ele nunca gostou de mim, ele nunca se interessou, ele nunca mostrou nada. E quando a gente se encontrou nesse acampamento, ele estava sendo super legal, ele queria estar todo o tempo do meu lado e tal. E eu falei, nossa, o menino que eu sempre sonhei, finalmente, ele abriu os olhos, eu acho que ele gosta de mim. E aí a gente conversou, ficou junto o acampamento inteiro e teve uma última noite que era os meninos decidiram fazer serenatas com as meninas. E aí eu lembro que eu já tinha dormido, né? E a gente acordou com a serenata, foi uma surpresa. E eu lembro que eu ouvia a voz dele cantar. E foi uma serenata geral, sabe? Não foi nada específico. Eu ouvia ele cantar. Quando terminou a serenata, me deu um piriri, me deu um trem no estômago. Eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. Eu não tinha comido nada estranho, porque naquela época eu tinha uns problemas de estômago e eu não podia comer à noite. E aí eu comecei a observar essas coisas na minha vida. Quando a pessoa não é de Deus para você, o seu corpo ele vai te falar.
você vai ter dor de cabeça, o seu intestino não vai andar bem, o seu estômago não vai andar bem, as coisas, o seu corpo, ele vai anunciar, você vai sentir alguma coisa que vai falar para você que essa pessoa não é de Deus para você. A pessoa que Deus tem para você, ela vai trazer paz, ela vai te aproximar de Deus. Você não vai querer, você vai querer sim ficar com ela o tempo todo, não é pra gente anular os nossos sentimentos, mas você vai querer se aproximar de Deus, você vai querer orar mais, você vai querer ler mais a palavra de Deus. É isso que Deus tem para você. Não é para você ficar 24 horas tentando pensar em agradar aquela pessoa. Você vai sim, não estou anulando isso, mas aqui a pessoa de Deus, ela sempre vai te levar para próximo de Deus. Mas quem não foi curada, quem não foi curado, tende a se apaixonar por a semelhança dos seus traumas, das suas dores e não por saúde emocional. Eu sempre tive problemas emocionais, eu sempre tive problemas sentimentais e isso nunca foi resolvido dentro de mim. Graças a Deus hoje isso eu consegui resolver, mas eu nunca consegui resolver. E eu sempre atraía pessoas problemáticas, eu sempre atraía pessoas que eram um caos na vida, tanto na vida dela e tanto fazia a minha vida um caos. Pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente. Por quê? Eu atraí esse tipo de pessoa. Porque eu era esse tipo de pessoa. Eu sei que às vezes a gente limita as coisas que a gente aprende no mundo, mas eu vou falar uma verdade para vocês. Nós só atraímos o que nós somos. Se tem gente ruim demais entrando na sua vida, você tem que olhar para si e falar alguma coisa tá errada. Não dá. A Bíblia diz assim como imagina o homem na sua mente, na sua alma, assim ele é. Tudo que você está aqui. E era engraçado que eu queria me auto-enganar. Eu falava, não, mas eu sou uma pessoa direita, eu me guardo, eu faço tudo certinho. E era verdade, exteriormente. Só que interiormente, não. Interiormente estava bagunçado, interiormente tinha pensamentos horríveis, tinha pensamentos impuros, interiormente estava tudo bagunçado a minha vida. Então não tinha que, por mais exteriormente que parecia que eu era bonitinha, que eu fazia tudo certinho, que eu andava na linha, dentro era algo mentiroso, algo que não era verdadeiro. Então a gente não adianta, pessoal, a gente querer se enganar, querer enganar a Deus, querer enganar as outras pessoas. E eu pensava, tanto não, vem alguns meninos se aproximar de mim, mas é sempre tranqueira, é sempre homem que quer brincar comigo, é sempre pessoas que só querem me usar e depois jogar fora e eu não falo usar o meu corpo porque eu me guardo, mas é usar meu tempo, usar meu emocional, enfim, só querem ficar ali um tempo, me fazer de step e depois jogar fora. Mas era porque eu tinha traumas, rejeições, abandonos, eu tinha muitas dores dentro de mim que não foi curadas. E se a gente tá dessa forma e se dentro de nós não foi curado, não tem como Deus mandar uma pessoa para sua vida que vai trazer saúde, porque é capaz de nós adoecermos a outra pessoa. Eu tenho certeza que se Deus tivesse enviado o marido que eu tanto espero, o marido que eu tanto desejo, temente a Deus, que ama o Senhor, que é um homem de oração, que ama a palavra, se ele tivesse enviado esse marido para mim, na minha vida, há 4 não, desde 2021 eu já tenho melhorado, mas se ele tivesse enviado para mim há 5, 6 anos atrás, eu teria destruído essa pessoa. E Deus, ele não vai fazer isso. Deus, ele não vai enviar seu filho, Deus não vai enviar sua filha que está curada, sarada, pronta para viver um amor saudável, pronta para viver um relacionamento saudável para nós estragarmos.
porque nós iríamos estragar, porque dentro de nós tem coisas estragadas, tem coisas que precisam ser curadas. Tem um estudo científico que diz assim, ó, segundo a psicologia, nós tendemos a atrair e a aceitar aquilo que nos é familiar. Então, uma das pessoas que eu gostei, essa pessoa era uma confusão. Uma confusão, uma confusão, uma confusão, uma confusão, uma confusão. E quando eu olhei para mim, quando eu entendi que o problema estava em mim, eu que estava atraindo esse tipo de pessoa, eu vi também que eu era confusa. Porque se eu não fosse confusa, eu não estaria atraindo esse tipo de pessoa para a minha vida. Uma pessoa que só tem caos na vida. Gente, nós vamos passar essa vida, ninguém está imune a nada. Nós vamos passar por traumas, por rejeições, por dores, por abandono. Ok, tá certo, o ser humano é assim. O problema é nós não nos curarmos. Às vezes você está aqui e você nem sabe que isso existe. Quantos e quantos anos eu fiquei cega, quantos e quantos anos eu fiquei sem conhecimento, não entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu achava porque eu era feia, porque eu estava acima do peso, porque eu às vezes era temperamental demais. E não, eram feridas não curadas. Eu tinha um coração doente. Mas hoje, nessa noite, o Senhor quer restaurar os corações, porque em Salmos vai dizer: o Senhor cura os feridos de corações. E ele tem um plano para você, ele tem um plano para minha vida. E o plano dele é que se ele não chamou nós para o celibato, em nome de Jesus, amém, ele quer que nós possamos ter família. Por quê? Porque a sociedade é feita de família. E se as nossas famílias estão destruídas, e se as nossas famílias estão mal, e se as nossas famílias são famílias doentes, a sociedade vai ser uma sociedade doente. A gente hoje vê mais pessoas curadas ou mais pessoas doentes? E dentro da igreja? Dentro da igreja, por mais que as pessoas queiram disfarçar, por mais que as pessoas querem mentir uma realidade que não existem, as pessoas não estão felizes nos relacionamentos. Por quê? Porque ninguém ensinou como faz, porque ninguém ensinou como que é amar da forma certa, ninguém ensinou que você precisa se curar, você precisa ver o que está errado dentro de você antes de entrar num relacionamento. As pessoas acham que você estando dentro da igreja já basta. Tá bom, tá dentro da igreja, ok, já vamos casar e tá tudo certo. Não, a pessoa entra num relacionamento, a pessoa entra num namoro e nem vê antecedentes criminais da pessoa, nem vê quem ela é, não conhece, não tem uma amizade. É um desespero tão grande para casar que se entregam logo, muitos se entregam no corpo e aí só querem saber da química, da química, da química, da química, e aí se casam, porque a química é muito boa. E aí, quando casam e precisam conversar, e precisam ser amigos, e precisam viver uma rotina juntos, vê que a alma não é compatível. Sendo que era para ver isso tudo antes do casamento. Era para se conhecer no namoro, era para se conhecer na amizade. Mas não, a gente está tão carente emocionalmente, a gente quer tanto encontrar alguém, a gente quer tanto sair desse desespero, que a gente aceita qualquer coisa. A gente só olha para a química e vai, e esquece, independente do que aconteça. Feridas emocionais não tratadas podem nos levar a repetir padrões de abandono, de rejeição ou de dependência afetiva. Hoje, quem me conhece, eu sou a pessoa mais desapegada do mundo. Quer entrar na minha vida? Beleza. Não quer? Tchau, vai com Deus.
Fez mal para mim? Ok, tchau, vai com Deus, vou orar para você. Eu não tenho essa dependência. Ó, para você ver que a gente não é perfeito. Esses dias para trás, eu tava carente, eu tava assim, meu Deus, eu queria muito casar, eu queria muito formar uma família. Ai, Senhor, eu quero tanto encontrar alguém e tal. E eu ficava procurando, e a mulher não procura, a mulher espera. Mulher não é para procurar. Então eu já estava quebrando um protocolo, eu já estava fazendo errado. E eu ficava procurando, aqui, ali. E aí eu parei e pensei, foi o que eu falei numa live anterior, eu falei assim, eu posso encontrar o homem perfeito. Eu posso encontrar o homem dos meus sonhos. Eu posso encontrar a pessoa que Deus tem para mim e tudo ser de acordo com o que eu tanto sonho. Mas se Jesus Cristo não fosse suficiente dentro do meu coração, não fosse suficiente para mim, nada mais vai ser. Eu posso ter o casamento dos sonhos, eu posso ter filhos, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ser a família mais linda do Instagram, onde todo mundo quer se ter o mesmo exemplo. Mas se Jesus Cristo não preencheu meu coração, se o Senhor não for suficiente, essas coisas também não vão ser. Porque isso é complemento. Eu sei que parece clichê. E tantos anos eu fiquei ouvindo essas frases e eu falava: não, gente, mas a gente precisa. Deus colocou esse sentimento no nosso coração. Sim, mas nada vai nos satisfazer além do Senhor Jesus. Então eu falei: Senhor, me cura, me preenche. E aí a gente vai, o que, que a gente vai fazendo? Eu, Patrícia, eu tenho tanto, eu tenho esse problema da carência pelos traumas que eu sofri, e aí, se eu não tô fazendo isso, querendo procurar alguém, querer me relacionar da forma errada, o que, que eu tô fazendo? Eu tô comendo. Porque a minha alma está pedindo conforto, a minha alma está pedindo consolo. E aí eu não sei identificar isso. O que, que eu faço? Eu corro para as coisas erradas. Eu corro para a comida, eu corro para a carência para me sentir especial, para me sentir amada, sendo que eu precisava me alimentar da palavra e me encher do Espírito Santo de Deus. Não um relacionamento que eu preciso. Não é comer mais uma pizza do fast food, do iFood, desculpa. Não é comer mais um açaí. Não é comer mais um hambúrguer. Não era. E aí, nesse dia, eu tava carente e eu tava procurando e eu tava querendo comer até me saciar. Só que quando eu entendi que essa fome era falta de conforto, de consolo, eu tô passando algumas situações na minha vida que eu estou passando sozinha. E aí eu tenho que encarar tudo isso. Eu tenho que viver tudo isso. E aí eu me sinto, por mais que eu não entenda, lá no meu inconsciente, eu me sinto abandonada. E aí eu sinto que ninguém tá comigo. Olha o que é nosso cérebro é capaz de fazer. E aí eu comecei a colocar a minha esperança nas coisas erradas. E aí poderia, como eu falei, aparecer o homem mais maravilhoso do mundo, que não iria me preencher. E aí eu comecei a orar: Senhor, me preenche. Senhor, me traz conforto, me traz consolo. Eu sei que eu tô passando essa situação, que eu tô passando aquela situação, e é por isso que eu tô me sentindo abandonada, porque eu criei. É como aqui, ó, no estudo científico vai falar, né, que a gente se atrai por padrões repetitivos. E aí, se você perceber o tipo de mulher que você atrai na sua vida, o tipo de homem que você atrai na sua vida, geralmente coisas que você já está acostumado. Aí você fala: eu sempre caio no mesmo conto, eu sempre caio com esse mesmo tipo de homem, eu sempre caio com esse mesmo tipo de mulher, porque existem feridas não tratadas aí. E aí, mas aí, Patrícia, se eu melhorar, se eu mudar, se eu me curar, vai começar a atrair as pessoas certas? Sim, eu te garanto, porque na minha vida isso tem acontecido. As pessoas certas estão começando a entrar. As pessoas saudáveis estão começando a entrar. As pessoas que Deus tem para minha vida, os amigos dele, estão começando a entrar na minha
vida. E aí a gente precisa blindar a nossa mente, blindar o nosso coração para a gente não voltar para esses traumas passados e muitas vezes afastar essas pessoas por nossas atitudes. Ó, eu conheci uma pessoa e ela é uma pessoa assim, ó, vamos dizer assim, ela é uma pessoa de liderança muito forte. E aí eu procurei ela porque eu precisava de uma ajuda. Eu estava passando por uns períodos de sentimentalmente bem complicado. Eu gostava de uma pessoa e eu não conseguia me libertar dessa pessoa, não conseguia tirar essa pessoa assim da minha mente, da minha vida. A gente nunca teve nada, mas eu gostava muito dessa pessoa, muito, 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 muito. E aí eu procurei para essa pessoa começar a me ajudar. E ela é uma liderança assim, eu não sabia que ela era esse tipo de liderança. E aí eu busquei ela para me ajudar. E aí ela foi me ajudando a curar, ela foi me ajudando a libertar, ela foi me ajudando a sair dessa pessoa e a viver a minha vida e melhorar. E engraçado que passou uns 7, 8 meses. E aí, toda essa confusão que eu tava, porque eu gostava dessa pessoa, essa pessoa começou a, vamos dizer, aparecer na minha vida de novo, quando eu já tinha me libertado, quando eu já tinha esquecido e superado. E aí, sabe quando o coração começa a assim, a mexer, sabe? Mexeu com o seu coração, mexeu com seus sentimentos, e aí você fica pensando: "Ah, e se, né? Ah, e se a gente, né, se eu tentasse, se eu desse uma chance?". E aí eu fiquei pensando, falei assim: "Mas aí se eu contar essa liderança tal", e aí aí eu não acabei explicando, dessa liderança tal, ela começou a me colocar em níveis, assim, de gente que era só líderes também. Ela começou a me colocar na roda dela, de tipo, sentar na mesa de gente grande. E aí eu falei assim: não dá pra eu voltar a. Não dá pra eu ter esses sentimentos, não dá pra eu voltar a querer ter qualquer tipo de contato com essa pessoa. Por quê? Porque eu já tenho um gatilho de repreensão muito forte dentro de mim. O que que acontece? Eu me baseio muito naquele texto de Tiago que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. As orações do justo podem muito em seus efeitos. Como eu sempre me acostumei a, se eu pecar, ou antes de querer pecar na tentação, eu já confessar, eu eu já sempre confesso minha tentação. E se eu tô passando por isso. E aí eu falei assim, eu não posso querer conversar com essa pessoa, me envolver com essa pessoa de novo e depois ter que ir lá confessar, porque eu vou perder os acessos. Então, esse negócio de você contar as suas culpas uns para os outros é para você ter vergonha de você contar o seu pecado e não pecar mais. Isso é um gatilho de repreensão poderosíssimo. Eu querer pecar, fazer as coisas erradas, quero como qualquer outra pessoa. Quero demais. Só que aí eu falo assim, não, eu vou ter que confessar, eu vou ter que ir lá falar, eu vou ter que passar aquela vergonha de novo. Não, deixa pra lá. Você tem preguiça de pecar. Isso que é bom fazer esse gatilho de repreensão. Ó, precisamos listar as feridas comuns. Entenda que essas feridas que eu falei, rejeição, abandono, dependência emocional, medo de amar, sempre é algo do nosso passado que vem à tona. A rejeição pode ser muitas vezes pai ausentes, desprezo afetivo. Você às vezes cria um amor de uma tia, de um tio ou de um avô, até mesmo dos seus pais e não teve. E isso cria um trauma, cria uma ferida dentro do seu coração, cria esse trauma de rejeição. Pais ausentes, isso é muito comum. Então você acha que nunca vai ser amado, nunca vai ser amado. O abandono geralmente é um relacionamento onde você foi trocada, onde preferiram outros do que a você. A dependência emocional
sempre achar que você precisa de alguém para se sentir completo. Você não precisa. Ah, Patrícia, mas você não fala sobre relacionamento, sobre achar a pessoa certa? Sim. Mas antes de achar a pessoa certa, você precisa ser a pessoa certa. Senão você nunca vai achar. É por isso que nós estamos solteiros e estamos buscando achar alguém, porque nós não achamos a pessoa certa ainda. O medo de amar, que é uma ferida também, é uma ferida comum, geralmente as pessoas usam isso como frieza, como uma proteção. Eles usam a sua frieza como proteção. Eu, às vezes, sou muito assim, acabo sendo muito fria, mas a palavra de Deus, mas Deus, ele sempre tem a cura para nós. Ele sempre tem cura para as nossas feridas emocionais, para os nossos abandonos, para os nossos traumas, para as nossas rejeições. Deus, ele quer te curar. Deus, ele quer fazer algo diferente na sua vida. Salmo 147, 3 vai dizer assim, ó, ele cura os que têm coração quebrantado e trata as suas feridas. Então, nós muitas vezes esquecemos que temos a palavra de Deus, nós temos o remédio para o coração. Eu sei que às vezes quando nós estamos passando por uma superação de um namoro, uma superação de um fim de um relacionamento, a gente pensa como eu queria uma cura, como eu queria um remédio para o coração. E aí o Senhor tem aqui na palavra dele. Imagina você ler que o Senhor cura os que têm coração quebrantado. É o Senhor que trata as suas feridas. Você está com aquele machucado, aquela ferida exposta, aberta. E aí o Senhor vem com água, com o gaze e vai limpando com todo cuidado, vai tirando as impurezas, vai tirando as o sangue parado ali, vai tirando as coisas ruins que tem, e aí ele mesmo vai passando o gaze e vai secando, e ele coloca o remédio, e ele vai pondo devagar, e aí ele enfaixa, e ele enrola e enfaixa aquela ferida. É o próprio Senhor que faz isso no nosso coração, na nossa alma. Ele quer nos curar, ele nos quer dar um namoro, um casamento com propósito, um casamento onde as outras pessoas vão olhar e falar: eu quero esse casamento, eu quero ser igual a essa família. Porque se nós temos sociedades com famílias estruturadas, se nós temos famílias estruturadas, nós vamos ter sociedades estruturadas. Graças a Deus que as pessoas estão abrindo seus olhos, deixando essa agenda woke aí de lado, estão vendo que o que dá prazer, o que é verdadeiro, o que alimenta a sua alma é as coisas da palavra, é as coisas que Deus já instituiu. É a família, é filhos, é poder desfrutar de tudo que Deus tem nos dado. Não é balada, não é curtição, não é bebedeira, não é isso que vai trazer cura para sua alma. É o Senhor, é a palavra. Você já parou para pensar que está esperando um amor que cure as suas feridas, quando na verdade você precisa ser curada antes de amar. Você precisa ser curado antes de amar. O Senhor, ele tem a cura. Como eu disse antes, se você não se curar antes do relacionamento, você vai ficar sozinha. Desculpa. Se você não se curar antes do relacionamento, você vai adoecer outra pessoa. A cura não começa com outro alguém. Começa com o encontro do Criador, com o encontro com a palavra, com as suas promessas. Deleita-te também no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem que se dê em caminho dos pecadores, que nem se assenta na soda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer e na sua
lê e medita de dia e de noite, pois serão como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, tudo quanto fizer prosperará. É isso que Deus tem para você. Então confia no conselho dele, confia na palavra dele. O Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. Eu estou me levantando. O Senhor está me colocando como voz nessa nação para curar as pessoas que estão de coração ferido. Eu tô aqui porque eu não quero que vocês passem o que eu passei. Eu tô aqui porque eu quero ajudar muitas pessoas a encontrarem o amor da vida, a ter um relacionamento com Cristo que seja suficiente. E aí que vai se juntar com outra pessoa que tem o mesmo propósito que você e vai transbordar. Como começa a cura? Perdoar quem te feriu, se aproximar de Deus e perdoar quem te feriu, gente, eu tô falando assim, ó, se você teve um relacionamento com a pessoa, você não vai lá pedir desculpas ou perdão, eu não aconselho isso, porque se você já teve relacionamento com as pessoas, você já teve intimidade. É claro, se a pessoa chegar em você e falar e pedir perdão, etc, né, você vai falar perdoa e tal, mas manter distância, porque sempre tem o problema da recaída. Então, você faz uma oração falando que você perdoa essa pessoa, tá? E você precisa buscar ajuda emocional. Estar aqui, consumir os conteúdos que eu estou postando, quero ajudar vocês, tá? Então, buscar cura, discipulado, terapia, aconselhamento cristão. Se vocês quiserem também me mandar um direct, estou disponível para orar, para fazer devocional juntos e ajudar vocês saírem disso. Você não está atrasada, nem atrasado para viver um relacionamento abençoado, mas você pode estar adiantando dores se entrar nele ferido. Então, não acumule mais dores. Uma coisa que eu aprendi é que você não comete uma besteira enquanto você está colhendo as besteiras que você já fez. Então, passe esse tempo aí de cura, passe esse tempo aí de colheita e comece a plantar coisas novas. Relacionamento saudável não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre se tornar alguém curado. E terminando, relacionamentos saudáveis, eles se constroem na presença de Deus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem um novo para você. Deus tem algo grande para você. Deus tem um relacionamento com propósito para você. Deus tem um coração saudável para você. Deus, ele não apenas te cura, ele te transforma. O que você espera de um relacionamento, você primeiro precisa ter dentro de você. Então, antes de procurar um homem que ore com você, seja mulher que ore sozinha. Antes de exigir fidelidade, cure o medo de ser traída ou traído. Antes de querer respeito, se veja como alguém que merece. Hoje, o Espírito Santo ele te trouxe aqui para que você entenda, para que você lembre que o amor dele é o único que te cura por completo. Não se precipite na química. Na verdade, se aprofunde na cura. Nós vamos orar agora e eu vou pedir por vocês, por todos que entraram na live, para que Deus possa curar as emoções, possa restaurar a identidade e possa dar sabedoria nos relacionamentos futuros. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado porque antes de nos dar um relacionamento que nos fere, um relacionamento que nos destrói, o Senhor quer a nossa cura.
Eu te peço por todos que entraram na live, todos que permaneceram, todos que desejam uma cura, todos que desejam uma resposta. Que o Senhor venha estar restaurando a identidade de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor venha estar trazendo cura, Pai, para cada uma. E que o Senhor venha estar dando a sabedoria que vem do alto, Pai, e o discernimento para nós, mulheres, ser achada, para os homens achar a mulher certa, Pai. É isso que eu peço e entrego os seus filhos nas suas mãos e que o Senhor possa trazer o relacionamento certo, na hora certa, que vem do céu. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quando você se cura, você eleva o padrão. E quando você eleva o padrão, a bagunça para de te achar. Então, não deixe de salvar. Se você gostou dessa live, curta, comenta e busque cura. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu tô aqui para trazer cura, para trazer a palavra de Deus e pra gente, antes de achar a pessoa certa, nós sermos a pessoa certa. Deus abençoe vocês.